Fala, irmãos, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. No vídeo de hoje, com uma Bíblia muito pequenininha, tá? Nós vamos fazer aqui com uma NA bem pequenininha. Nós vamos fazer o nosso vídeo de hoje. Eu tava lendo Isaías 23, né? Inclusive, olha que legal essa Bíblia. Você vê que a letra ela pode ser pequena, mas quando é bem diagramado, né, não tem problema nenhum. Então eu tô usando essa pequena aqui para me acompanhar. Então vamos lá. Eu tava lendo Isaías 23 e uma coisa veio na minha mente, praticamente uma depois de ter vindo a importância de algo, né? Eu tava lendo Isaías 23 e aí se você abrir Isaías 23, você vai ver que vai ter muitas cidades mencionadas, muitos locais. Então vai estar ali falando assim, ó: lamentem navios de Tarsis, aí depois fala Tiro foi destruída, e começa a falar de Sidom, e começa a falar de muitos locais, começa a falar de pontos geográficos. E aí eu tava lendo aquilo ali, e minha cabeça ela tinha dispersado um pouco, não tava vindo a imagem do mapa na minha cabeça, né? Só tava vindo Tiro. Eu tenho bem Tiro ali na minha cabeça, tá bem claro ali no mapa, né? Mas não tava vindo da minha cabeça, e eu falei, peraí, deixa eu dar uma olhadinha no mapa pra mim, para que eu clareie minha mente. Eu fui lá, abri o mapa, dei uma estudada no mapa, peguei todas as cidades e fui olhando no mapa e olhando aqui no capítulo 23 de Isaías. Até aconselho você depois. Vai no capítulo 23 de Isaías para fazer o que eu vou falar para você depois, tá? Uma dica de estudo. E aí eu comecei a comparar cidades e o que ia falando ali no capítulo 23 de Isaías. E aí eu lembrei que falei, cara, olha a importância de você saber onde fica as cidades da Bíblia, onde fica as regiões da Bíblia. Então, e aí eu comecei a pensar no outro dia em coisas ou recursos que nós ignoramos nas nossas Bíblias ou fatos que nós ignoramos quando nós estudamos a Bíblia. Então existem várias coisas que, se você ignorar isso, você dificilmente vai compreender o texto bíblico. E eu anotei algumas coisas aqui na minha frente, tá aqui, tá? A primeira coisa que nós ignoramos na Bíblia, depois eu vou voltar aqui para Isaías 23, para o ponto principal, mas a primeira coisa que nós ignoramos na nossa Bíblia são palavras individuais da Bíblia. Então, assim, é muito importante que você tenha convicção de que você precisa compreender segundo o que eu acredito, tá? Eu acredito que é importante que você compreenda todas as palavras da Bíblia e isso é importante para mim. Então, na minha leitura, se tem uma palavra que eu li e não compreendi muito bem, eu vou procurar no dicionário, não importa se eu tô lendo em português, se eu tô lendo em inglês, então eu não ignoro palavras. Isso para mim é muito importante. Muitas vezes a pregação ela é construída em cima de uma palavra. Muitas vezes a sua vida pode ser mudada em cima de uma palavra. Então isso é muito importante que você conheça, não ignore as palavras da Bíblia. E aí entra um ponto importante, né? Se nós acreditamos que a Bíblia é inspirada por Deus, né? Cada palavra foi soprada por Deus. Então as palavras que você está vendo ali, elas se tornam ainda mais importantes do que uma mera palavra. Então não ignore as palavras que você encontra na sua Bíblia. Às vezes é porque na versão que você está lendo é um pouco mais difícil. Não interessa, vai no dicionário, dê uma olhada nessa palavra e vai construindo seu vocabulário. Ah, você tem a opção de escolher uma versão mais fácil? Você tem essa opção. Mas se você tem uma versão que é um pouco mais difícil, procure as palavras, não ignore nenhuma palavra. E se você precisar de ajuda com alguma palavra da Bíblia, Guilherme, eu estou encontrando aqui umas palavras que nem usando o dicionário eu estou conseguindo entender. Pode me mandar mensagem aqui embaixo, pode me chamar no meu Insta, Gui Valete Bíblias, e eu vou te ajudar a encontrar qual essa palavra no hebraico é tal, no grego é tal, posso te ajudar com isso, tá bom? Então, não ignore palavras. Outra coisa que nós ignoramos na nossa Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia, é o contexto histórico das coisas. Então, a Bíblia, ela contém um contexto histórico. Quando você vai ler Gênesis, é um contexto. Quando você vai seguindo a Bíblia, e ali você vai tendo contextos diferentes que você precisa ter em mente o que está acontecendo ali. Então, qual que era a prática daquela época, qual que era, quando isso foi escrito. Então, é muito importante que você veja as coisas, as histórias, as narrativas bíblicas e que você saiba qual é o contexto histórico de cada narração, qual é o costume da nação que aquela pessoa está falando, por que ela falou aquilo e como que você pode saber o contexto histórico daquilo ali? Tendo uma Bíblia de estudo, uma simples Bíblia de estudo, qualquer Bíblia de estudo já é o suficiente para te dar um contexto histórico das coisas. Claro que você pode se aprofundar com um histórico cultural, né, um material histórico cultural, sim, você pode, mas com uma simples Bíblia de estudo, ou até mesmo assistindo na internet, assistindo um panorama bíblico, cara, a gente ignora os panoramas bíblicos, né, porque a gente vê lá, panorama bíblico de Isaías,
E isso é muito bom, porque quando você, antes de ler um livro, você sabe, você tem um panorama bíblico dos acontecimentos ali, cara, dificilmente você vai ficar perdido ali na narrativa que você está fazendo. Então é importante, vai ler Daniel? Ouça alguma introdução a Daniel. Leia a introdução do livro de Daniel na sua Bíblia. Então é muito importante que você conheça o contexto histórico. Então nós ignoramos muito as introduções das nossas Bíblias de estudo. Pelo menos uma vez na sua vida, você tem que ler uma introdução do livro que você está lendo. Você não precisa ler toda vez, beleza, mas pelo menos uma vez na vida, você precisa abrir lá Isaías ou você precisa abrir 1 Coríntios e ler a introdução do texto. Isso é muito importante para que você esteja contextualizado ali naquela história, naquela narrativa que vai acontecer. É muito importante. Às vezes você vai ver algo quando você chega ali, vou ler um Colossenses. Então, se você vai ler Colossenses sem ler que na igreja de Colossos eles tinham cristãos judaizantes, mas também tinham pessoas que não eram judeus, era uma mistura naquela igreja. Então, por isso que você vai ter às vezes está falando ali de algumas práticas judaicas, às vezes está falando de umas práticas pagãs. Se você não sabe esse contexto histórico, você vai perder muito de Colossenses. Então, não ignore o contexto histórico do livro que você vai ler, beleza? Então, duas coisas, ó, palavras individuais são muito importantes, não ignore nenhuma palavra individual, use o dicionário, escolha uma versão mais fácil, ou na versão que você está lendo, escolha, vai lá no dicionário, dá uma olhada na palavra. Não ignore as introduções dos textos bíblicos que você tem. Não ignore isso. Se você não tem nenhuma Bíblia de estudo, assista panorama bíblico do livro que você vai ler. Vai ler Colossenses? Introdução a Colossenses. Panorama bíblico de Colossenses. Pelo menos faça uma vez isso, tá? Outra coisa que nós ignoramos muito são as datas dos acontecimentos. Então, você tem que ter na sua mente uma linha do tempo dos acontecimentos. Então, por exemplo, só de você ler a Bíblia linearmente, você já vai ter isso. Você começa em Gênesis, aí vai Abraão, aí depois vem Isaac, depois vem Jacó, e vai se seguindo. Só de você ler a Bíblia, começa a Bíblia uma vez sua Bíblia, se tiver 2 fitilhos, vai hoje. Coloca lá em Gênesis, o primeiro fitilho, e o outro fitilho você deixa onde você está lendo. E vai fazer uma leitura linear da Bíblia. Começa em Gênesis. Isso vai mudar. Se você nunca fez isso, você tá maluco se você nunca fez isso. Cara, quando eu me converti, a primeira coisa que eu fiz foi começar em Gênesis a ler a Bíblia. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu sempre travava na genealogia. Então eu pulei a primeira genealogia. Começa em Gênesis, bem legal. Chega ali, vai ter 1 ou 2 capítulos ali de genealogia. Se você trava nisso aí, pula e continua lá em Gênesis 11 e segue e leia o Antigo Testamento inteiro linearmente, para que você tenha na sua mente os acontecimentos, os fatos. Aí quando você tá lendo a história dos judeus, Jesus, aí você começa a falar, nossa, isso aqui vem tudo da história que eu li. Então é muito importante que você leia a Bíblia leia a Bíblia linearmente, tá? Comece em Gênesis e vá lendo, porque a história, ela é um complemento só, tá? Eu lembro que eu fazia célula na época, só de eu ter lido a Bíblia ali de Gênesis a Malaquias ali, ou ter lido a Bíblia inteira, qualquer história do Novo Testamento que eu ia contar ali para as pessoas da minha célula, eu conseguia trazer uma história profunda para eles, porque tinha as histórias bem fixadas na minha mente, tá bom? Outra coisa interessante que nós ignoramos quando nós lemos a Bíblia, agora é o ponto que eu quero entrar com vocês, os mapas. Cara, você tem que pegar e estudar os mapas de vez em quando. Vai lá, mapa de Jerusalém na época de Jesus, devora. Mapa na época dos patriarcas, devora. Mapa do período assírio, governo assírio, devora. Você precisa devorar os mapas. Você precisa ter em mente Jerusalém, o lugar que fica Jerusalém, o Monte Sinai, Jerusalém, o deserto, Sinai, Egito, o mar, as viagens que Paulo fez. Isso tem que estar em sua mente. Tem que estar. Paulo saiu de Jerusalém, veio por aqui, saiu aqui por cima e foi lá para a Europa. Você precisa ter em mente os mapas. Se você não tem em mente os mapas, cara, como que você tem cor na leitura bíblica? Como que você vê ali falando de Jerusalém, ou falando de Ur, ou falando de Arã? Como que você lê sem esse mapa na sua cabeça, entendeu? E sempre dá uma olhada hoje, você memoriza uns lugares, outro dia você vai memorizar outros lugares. Então tenha em mente os mapas dos acontecimentos bíblicos. Não ignore os seus mapas. As fotos do templo, as fotos das sinagogas, as fotos de barcos achados daquela época, do mar, o Mar Morto, Mar da Galileia, onde fica? Você tem que ter isso tudo em mente, tá? Outra coisa, ignoramos também
Agora é para quem tem Bíblia de estudo. Muitos ignoram os comentários bíblicos. Os comentários bíblicos que está ali embaixo na sua Bíblia, pelo menos uma vez na vida você tem que ler. Pega Mateus, fala, vou começar a ler Mateus e vou ler os comentários bíblicos. E vai. Ou lê só os comentários. Vamos supor que você já leu Mateus 10 vezes. Então leia Mateus só os comentários da sua Bíblia. Então começa lá, só vai nos comentários. De vez em quando você dá uma olhadinha lá em cima, né? Não tem muito tempo. Então leia só os comentários. Porque você vai lembrar, quando estiver lendo o comentário, você vai lembrar da história. Às vezes vai te chamar a atenção, você vai subir, vai ler o texto bíblico, mas leia os comentários da sua Bíblia. Mas o principal desse vídeo para mim é os mapas, tá? Então não ignore os mapas. Tem uma coisa interessante, tem um livro, eu não tenho ele aqui, mas eu quero comprar, que é um Atlas Bíblico. Eu vou deixar ele aqui embaixo, o link aqui embaixo, se você quiser dar uma olhada depois, se você tem, me fala se ele é bom ou não, tá? Aparentemente é muito bom. Quando eu comprar, eu vou fazer um review dele aqui, tá bom? Mas eu vou deixar o link desse Atlas Bíblico aqui, que aí você pode até em outro canal, alguém deve ter um review dele, você pode também dar uma olhada aí na internet. Aparentemente é muito bom. Com certeza eu vou comprar e vou trazer para vocês aqui em breve. Então se você dá uma olhada aí nesse Atlas Bíblico aí embaixo, se você tem, me fala como que ele é. Dá uma olhada nos outros vídeos, nos outros reviews por enquanto, até eu não tiver esse review aqui. Dá uma olhada aí no YouTube que com certeza você vai encontrar reviews desse Atlas Bíblico, mas é uma ótima opção para você se aprofundar, para você ter uma coloração nas histórias bíblicas. Então, dicas para vocês de leitura, não ignore esses recursos na sua Bíblia de estudo ou na sua Bíblia, porque se você não tem Bíblia de estudo, você tem mapas no final. Se você não tem estudos nem mapa, é só colocar no Google, mapa da época dos patriarcas, Jerusalém nos tempos de Jesus. Se você não tem comentários bíblicos, só colocar lá, comentário bíblico de Mateus online, que vai ter blogs, vai ter sites com comentários online ali. Então, essa é a minha dica de hoje para vocês. Espero que isso sirva para te ajudar em alguma coisa e que você consiga ler a sua Bíblia melhor. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.